O sono é fundamental para o bem-estar das pessoas e para o funcionamento adequado do organismo. Muitas doenças podem ser precipitadas ou agravadas quando não há uma noite de sono saudável. Por isso, dormir não representa somente o repouso do nosso corpo. Enquanto dormimos, nosso organismo precisa de substâncias vitais para a saúde. As principais causas da insônia são o estresse, a depressão, a ansiedade e a ingestão de cafeína, que estão presentes no cotidiano de muitas pessoas. O repórter Wender Rodrigues conversou com a fisioterapeuta Albaísa Nicolete Oterço, que vai dar algumas dicas para você ter uma boa noite de sono. Trabalhar o dia inteiro naquela correria cansa o corpo e a mente. À noite, ou até mesmo nas horinhas vagas, o sono contribui para o bem-estar do nosso corpo, já que enquanto dormimos, acontecem muitas coisas. O sono, ele tem duas fases fisiológicas, e numa dessas fases, não REM, é onde são produzidos alguns hormônios. Mas até chegar lá, ele tem algumas etapas. Então, a primeira parte do sono é o não REM, que é dividido em 4 fases. A primeira, ainda a pessoa consegue ser acordada facilmente. Dura 2, 5 minutos. A gente observa aqueles tremores, né? Não se produz hormônio nenhum, a pessoa está um pouco de vigília ainda. É fácil ela acordar, ela não está no sono profundo. Já na fase 2, é uma fase que não acontece mais aqueles soquinhos, aqueles tremores, né? A pessoa já é muito mais difícil de ser acordada. E ela dura em torno de 15 minutos. A terceira fase e a quarta fase, elas são muito parecidas, e aí sim, nessa fase, é o sono profundo. A pessoa é muito difícil de ser acordada e alguns hormônios são produzidos. O hormônio de crescimento, então por isso que fala que o bebê tem que dormir, a criança tem que dormir, porque é a fase do sono que é reposto, que é a fase anabólica que a gente chama. Proteínas são produzidas, a serotonina, que é aquele hormônio da felicidade, ela é reproduzida, né, nessa fase. Nessa fase é quando o organismo, o corpo humano, ele poupa energia. E quando a pessoa não consegue dormir, muitos problemas podem surgir, e a causa é explicada por vários fatores. Se você não consegue repor essa energia, a produção de proteínas, o seu dia a dia vai ser mais desgastante, a pessoa vai ficando mais irritada, né? E tem vários fatores que podem estar interferindo aí para a qualidade de vida do seu dia a dia. Daniele conhece bem como é passar noites em claros. Ela sofre de insônia há muito tempo e já vem sentindo os sintomas dessas noites mal dormidas. Traz cansaço, dor de cabeça, cansaço não só mental, físico também. Tudo, a gente fica mais lento, tudo que a gente vai fazer é mais devagarzinho, né? Sem contar a rotina que muda, né? Quebra. De vez em quando à tarde dá vontade de dormir, aí você não pode, porque você tem a rotina de trabalhar e tudo. Então é complicado, a insônia é muito complicada, atrapalha muito, muito mesmo. Então, se alguém souber de alguma técnica de relaxamento, alguma coisa que eu possa fazer para dormir melhor, eu agradeceria muito. Então vamos lá, Daniela, uma dica para você, algumas dicas, né? O que atrapalha o sono? O ambiente psicossocial que você vive. Claro, ele vai te interferir, porque muita da parte do seu sono, você, num primeiro momento, revive todo o seu dia a dia. Bebida alcoólica atrapalha, ruído, barulho atrapalha, o ambiente que você está, o silêncio, a luz, luminosidade, a temperatura, tudo isso vai atrapalhar. Tem algum tratamento que ela possa fazer para melhorar essa insônia, né? Voltar a ter sono? Sim, por exemplo, na própria fisioterapia, nós temos a acupuntura, né, que é uma técnica que ajuda muito. A gente tem bons resultados quando aplica a acupuntura nesses pacientes, né, com distúrbio de sono. Outra dica também, fazer exercício, atividade física. É claro que estar num ambiente mais saudável, calmo, mas assim, a prática do exercício físico, um tratamento com acupuntura, também atividades de relaxamento, yoga, que você trabalha a respiração corporal, né? Então, a respiração,
ela é uma prática do nosso dia a dia e do nosso organismo que a gente pode dispor e nos traz muito benefício. As terapias alternativas ajudam no tratamento de doenças e proporcionam o equilíbrio do nosso corpo e da mente. Dentre essas terapias está a reflexoterapia podal. Você conhece esse método, Lúcia? Não, Elines, mas o repórter Fernando Medeiros está na Clínica Integrada de Fisioterapia e Psicologia da Unifev, com a fisioterapeuta especialista nessa área. Estou aqui com a fisioterapeuta Patrícia, que vai nos estar falando um pouquinho sobre essa técnica pouco conhecida que é a reflexologia. Olá, Patrícia, como que é essa técnica de reflexologia? Tudo bem? Reflexologia é o estudo de áreas do corpo em determinada parte. Então, tratar é a reflexoterapia. Quais são essas áreas? Mãos, orelhas, pés, tem na face também, mas a mais conhecida é a reflexoterapia podal. E você pode nos mostrar em prática como que funciona essa técnica? Certo. Basicamente tem duas formas de trabalhar os pés só. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente faz quando o lugar é pequeno, ponto. Então, coloca-se e se eu apertar números ímpares, eu estou estimulando. Se eu apertar par, eu estaria sedando um determinado órgão. Nós temos aqui uma outra técnica que é a lagarta, e a gente vai estar trabalhando em movimentos assim, como uma lagarta andando mesmo, no sentido do órgão. Então, por exemplo, o intestino, a gente pega, teoricamente o intestino desce, não é? Para eliminar as fezes. Então, nós vamos trabalhar no intestino, descendo no cólon, na parte para auxiliar o trânsito. Mas tem coisas muito importantes no pé também. E uma outra coisa que a gente pode falar para a população em geral, quando a gente precisa trabalhar um lugarzinho do pé que está dolorido, a gente pode estimular, por exemplo, uma bacia de água em casa dá para fazer, aquelas birocas, né, bolinha de vidro, e massagear os pés. Até quando melhorar a sensação de dor naquele local. Então é bem-vindo isso. Uma outra forma que a gente pode fazer, colocar os pés e rolar uma garrafa debaixo dos pés, também é interessante. Agora, para diagnóstico, tem algumas coisas que me chamam muito a atenção. Cada pé dá para a gente fazer uma leitura daquela pessoa. Então, por exemplo, onde tem a região do pulmão, né, que seria essa região onde mulheres de salto alto pega maior, né? Então, pessoas que têm esse pedaço do pé grande, proporcionalmente ao pé da pessoa, ela é uma pessoa com tendências à tristeza. O dedinho retorcido, por exemplo, é o rim, né? E quando a gente tem calos, o dedinho muito virado, escondido, significa que essa pessoa passou momentos de tristeza, o calo muito endurecido, então é um período longo e chegou a ser uma pessoa oprimida. A gente vê muito isso nos dedinhos das pessoas mais antigas, que sofriam, né, opressão na infância, os pais muito bravos. É bem interessante da gente ver. E onde a pessoa encontra essa técnica? Nós temos vários terapeutas que fazem a reflexo podal, caso não tenha alguém em especial o cuidar dos pés. Então a gente pode passar um creme, massagear mesmo de forma, mesmo que a gente não saiba, né? Pega o seu pé, trabalha ele todo, sem problema nenhum, a gente estimula, onde estiver dolorido, por exemplo, estimula mais. Ah, tá dolorido aqui, eu nem sei qual é o órgão que representa, tudo bem, vamos fazer passar aquele pontinho dolorido que a gente está tratando algum lugar no nosso corpo que vai ser beneficiado por conta daquele ponto que está dolorido. E com essa técnica você consegue diagnosticar alguma doença ou não? Com certeza, principalmente o que é mais importante, doenças que estão por vir. Fernando Medeiros para os estúdios. Obrigado, Fernando. E nós ficamos por aqui. Agradecemos a sua companhia. Você pode rever este programa acessando o site www.tvunifev.com.br. Jornalismo experimental.